Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então, dando prosseguimento, nós estamos analisando o caso 3 associado à condução térmica ou à condução de calor. A condução de calor no contexto em que nós temos um sistema 1 interagindo, trocando energia térmica, trocando calor com um sistema 2. E então o sistema 1 está com temperatura T1, o sistema 2 com temperatura T2 e a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2. Nós sabemos do ponto de vista laboratorial e experimental, bem como sabemos com base na fenomenologia do nosso universo observável, que os sistemas que em uma troca de calor, em uma interação termodinâmica, o sistema com maior temperatura transfere energia térmica para o sistema com menor temperatura, e esse processo é um processo do tipo processo termodinâmico não reversível, é um processo irreversível. E então nós já analisamos e verificamos que, utilizando as expressões obtidas para processos termodinâmicos do tipo reversíveis, considerando a evolução termodinâmica em somente um sentido, de acordo com a espontaneidade da evolução termodinâmica dos sistemas e das interações entre os sistemas, nós já observamos que a variação infinitesimal de entropia total é maior do que zero necessariamente para um fenômeno como este, um processo termodinâmico do tipo irreversível como este é a condução térmica ou a condução de calor. Então aqui vamos agora tentar, nós já sabemos que para o caso do sistema termodinâmico 1, vamos calcular que a variação macroscópica de entropia, nós já sabemos calcular essa variação macroscópica de entropia para o sistema 1, entropia final para entropia 1, entropia final do sistema 1 menos entropia inicial do sistema 1, isso é integral, nós já sabemos a integral da temperatura inicial, que é T1, até a temperatura final, infinitésimo de quantidade de calor ou infinitésimo de energia térmica dividido por temperatura. Nós podemos calcular, nós sabemos que do ponto de vista da espontaneidade da evolução termodinâmica nessa interação de um sistema 1 com o sistema 2 através de uma parede diatérmica, a troca de calor, a energia térmica varia, ela flui do sistema com maior temperatura para o sistema com menor temperatura. Então a temperatura inicial, nós já sabemos aqui que a temperatura inicial do sistema 1 é T1 e a temperatura final é uma temperatura menor do que T1. Nós já sabemos com base tanto na experimentação quanto na observação fenomenológica. Muito bem, então aqui nós também podemos calcular a variação de entropia para o sistema 2, que é igual à entropia final para o sistema 2 menos a entropia inicial para o sistema 2. Isso é igual à integral infinitésimo com asterisco, indicando que esta diferencial é uma diferencial do tipo não exata, da quantidade de calor dividido por temperatura, e a integral varia aqui nós temos a integral varia de T2, temperatura inicial, até a temperatura F, temperatura final. E nós sabemos aqui que a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2. Muito bem. Então agora vamos usufruir, porquanto admita-se a expressão obtida em aulas anteriores, com a qual nós representamos o calor, a troca de energia térmica, envolvendo variação de temperatura. E daí, para expressar
a troca de energia térmica, a troca de calor, a transferência de calor em termos da variação de temperatura, precisamos utilizar a capacidade térmica. A capacidade térmica pode ser substituída por exemplo, por massa multiplicada por calor específico, caso a capacidade térmica de uma estrutura, nesse caso de capacidade térmica de uma estrutura, e concomitantemente se a estrutura é constituída por um único material, então esse material a ele nós podemos associar um calor específico e nós podemos substituir capacidade térmica por massa multiplicada por calor específico. Nós sabemos quando aqui nós temos a capacidade térmica de uma estrutura e nós temos o calor específico de um material. Muito bem. Então agora vamos aqui nós podemos escrever variação infinitesimal com asterisco para um processo do tipo reversível igual a capacidade térmica multiplicada por variação de temperatura. Essa capacidade térmica pode ser capacidade térmica sob volume constante, e essa capacidade térmica sob volume constante pode ser expressa como massa multiplicada pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. Vamos admitir que o calor específico não depende da temperatura, trata-se de uma constante numérica e, portanto, esse calor específico não depende da temperatura. Então, nós podemos escrever assim, delta S1 igual a S1 final menos entropia do sistema 1 para a configuração termodinâmica inicial igual a integral de T1 até Tf. Essa variação infinitesimal de calor ou de energia térmica pode ser reescrita como massa, calor específico, variação de energia térmica dividido por temperatura. Então aqui nós podemos, sem perda de generalidade, com base na álgebra, com base na análise real, no cálculo diferencial e no cálculo integral, nós podemos retirar a massa e o calor específico da ação do operador de integração e integrarmos uma integral de linha definida da temperatura T1 até a temperatura Tf, do infinitésimo de temperatura dividido por T. Nós sabemos previamente, com base no cálculo diferencial e no cálculo integral, que a integral de x elevado a menos 1 dx é igual ao logaritmo natural de x, de modo que nós podemos escrever aqui delta S1 como massa, calor específico do material, logaritmo natural da temperatura de quanto a quanto? Da temperatura T1 até a temperatura Tf, temperatura final. Então isso é massa multiplicado por C, logaritmo natural de Tf, temperatura final, menos logaritmo natural de temperatura T1, e isso pode ser reescrito como, vamos aqui, delta S1 é igual a massa multiplicado por calor específico, e aqui nós temos logaritmo natural de T final mais logaritmo natural de temperatura 1 elevado a expoente menos 1, porquanto estamos admitindo as propriedades da função exponencial e da função logarítmica. Muito bem, para efeito de melhor organização do quadro e de viabilidade com relação ao processo de gravação, vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.